Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por todo o bem que recebemos em cada dia de suas mãos, que nos prodigaliza todo o bem, toda a graça, todo o amor. Nós percebemos muitas vezes no Evangelho, lendo o Evangelho, essa sede de Deus em nos dar o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. Pedimos o Espírito Santo para que, nesse momento da partilha, sintamos esse amor que brota do coração de Jesus por cada um de nós. Hoje lemos o capítulo 14 de São Lucas, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles o observavam porque havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus e pergunta: é permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Eles nada disseram. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois, dirigindo-se a eles, disse: qual de vós que, se lhe cair o jumento ou um boi num poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? E a isto nada lhe podiam replicar. Nós vemos interessante essa coragem de Jesus, e não só coragem, mas essa clareza do momento da pessoa, do momento e da pessoa. Essa narrativa começa que ele foi na casa de um fariseu notável, um fariseu importante. Não era apenas um fariseu, era um fariseu dos mais importantes. E Jesus, entre aspas, é claro, não se impressiona com a grandeza, entre aspas, do fariseu, da sua notabilidade ou da sua importância. Para ele, tanto fazia um fariseu notável como um pobre cego, um pobre aleijado. Vejam como é bonito esse modo de ver, de sentir de Jesus. Queira Deus nós o tenhamos também, porque assim que vemos uma pessoa importante, a nossa tentação é tratá-lo com maior deferência, com maior reverência, com maior solenidade, com maior cuidado. Jesus estava na casa daquele fariseu notável, não lhe importava isso, aquilo para ele não dizia nada, ou sei, dizia tudo também, porque é um ser humano, mas não lhe dizia nada por causa da notabilidade, como diz aqui a tradução. Outras traduções dizem um importante fariseu, um fariseu importante no meio dos fariseus. Havia ali um homem hidrópico. Agora Jesus sentia e sabia que eles estavam esperando para o condenar, para achar, entre aspas, defeito em tudo aquilo que ele fazia. Jesus os conhecia, conhece a todos nós. Quando procuramos, às vezes, lançar defeito nessas palavras que lemos e partilhamos, quantas pessoas no decorrer da história encontraram, entre aspas, defeito nos outros, nas leis, até na própria Sagrada Escritura, embora ela não a tenha? Foi um Deus perfeito que nos-la ensinou, que ensinou aos apóstolos para nelas fundar a sua igreja.
para que as portas do inferno, do mal, do erro ou da injustiça não prevalecessem sobre ela. Agora aqui, Jesus, conhecendo o coração dos fariseus e o nosso também, todas as vezes que nós achamos defeito em alguém para não ouvi-lo, para não ouvi-la, toda vez que nós achamos o defeito numa liturgia, achamos defeito num sacerdote, num bispo, para não o ouvir. Agora, Jesus nos prometeu o seu Espírito Santo. Nós não precisamos achar defeito em ninguém, nenhuma desculpa para não ouvir a ninguém. Se fala a palavra de Deus, eu a ouço, eu a medito, eu a acolho, eu a recebo, porque eu sei que é palavra de Deus. Isso que nós partilhamos é palavra de Deus. É o próprio Deus Criador que nos ensina. Ensinou aos apóstolos, deu-lhes o Espírito Santo, soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo para que vocês não sejam enganados pela própria vaidade, pela cobiça, pelo orgulho, pela inveja, ou pela deferência, ou pela solenidade, ou pela diferença com que eles tratariam aqueles que seriam mais importantes, para que eles não caíssem nessa tentação de tratar as pessoas com maior referência, olhando para a sua posição, para a sua notabilidade, como cita aqui esse versículo primeiro desse fariseu, esse notável, importante fariseu. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e perguntou se era permitido curar em dia de sábado. Eles nada disseram, mas Jesus sabia que eles o queriam condenar. Agora aqui, uma passagem que escapou aos fariseus, escapa a todo o sentimento farisaico que há em nós. Por causa de uma lei, condenamos as pessoas. Nós conhecemos a lei. Por exemplo, a grande tentação daqueles que começam a conhecer a lei de Deus é condenar as pessoas, porque vai conhecendo o Evangelho, então ele vai observando dentro a tudo aquilo que ele aprendeu, ver os defeitos que ele vê nas pessoas, nos relacionamentos, para as condenar. Os fariseus sabiam muito da lei, como hoje, por exemplo, muitas pessoas sabem do Evangelho e usam do Evangelho para condenar pessoas. Fulano está fazendo aquilo, está roubando, está enganando, está ludibriando, está adulterando. Agora aqui, Jesus quer colocar para eles alguma coisa mais importante. Aqui não diz um filho, mas aqui diz: cai o jumento ou o boi no poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado. Pensa se algum daqueles fariseus ou aquele fariseu notável já tivesse feito transgredido, entre aspas, um sábado para salvar um boi, um jumento, um animal que não tinha a mesma importância desse hidrópico doente ali na frente de Jesus. Se vocês romperam o preceito do sábado, o repouso, o descanso do sábado para salvar um animal, eu não salvaria um ser humano? Eu não curaria esse filho que sofre? Já não era mais um boi, um jumento, não era um animal, era o seu filho. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é para mim, meu irmão, minha mãe.
Meu pai, minha mãe, meu irmão, parente de Jesus, é um irmão, é um filho. O fariseu ou os fariseus já tinham transgredido o repouso do sábado para socorrer os animais que lhes significavam lucro. Não perdia, um boi poderia valer muito dinheiro, um jumento. Jamais queriam perder, entre aspas, o valor agregado àquele animal, fosse o jumento, um boi. Então, transgrediam porque não queriam perder o valor agregado àquele animal, quanto valia aquele animal, ou quanto custaria adquirir um outro animal. Então, por amor ao lucro, eles transgrediam o repouso do sábado. E como Jesus conhecia a todos, lhes dissera, entre aspas, na lata, e que já tinham feito isso para salvar um animal. Quanto mais ele, o Senhor da vida, não salvaria aquele filho hidrópigo. Quisera os fariseus naquele momento terem compreendido, não se trata de um animal, se trata de um filho que eu amo, ele é meu filho, ele é meu irmão, ele é meu pai e minha mãe. Fosse uma mulher, ela é a minha mãe, é meu pai, é meu irmão, aquele que faz a vontade do meu pai, esse é muito querido para mim. Se vocês salvam animais por amor ao lucro, eu não vou salvar o hidrópico por amor à vida, por amor à salvação desse hidrópico. Coisa que ele define e deixa muito claro, por exemplo, na mulher adúltera. Ela foi apanhada em flagrante adultério. Depois vai dizer, ninguém te condenou. Olha, Jesus nos diz, não diz uma palavra sobre os atos que ela tinha cometido até então, até há poucos minutos atrás, não faz referência nenhuma, mas diz apenas, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Olha, a vida, aqui ele condena os fariseus porque davam valor ao boi e ao jumento que havia caído num poço, num buraco, e precisavam retirá-lo, porque aquilo era uma perda material, para eles representava lucro, ou um boi trabalhando, um jumento trabalhando, lhes dava o lucro, ou vendendo, ou pondo o animal para trabalhar, aquilo era fonte de lucro para eles. Se vocês salvam vossas fontes de lucro e não transgridem o sábado, muito mais valioso é transgredir o sábado para salvar uma vida. Como ele diz em outra passagem, é permitido salvar uma vida ou deixá-la se perder. Por ser sábado, a vida vale mais do que o sábado, mais do que a lei. E ele deixa claro também, lá no episódio com a samaritana, apenas lembra-lhe, tiveste 6 maridos e o que tens agora não é teu? Aí a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Jesus esquece, tudo aquilo se passou. Não se trata mais de falar, vamos aí, porque você foi lá com o primeiro marido, você fez isso, acabou. Jesus queria somente que a samaritana reconhecesse o tipo de pessoa que falava com ela, vamos dizer, a dignidade da pessoa que falava com ela. Senhor, vejo que és profeta. Agora a conversa muda. Aqueles 6 maridos, ele estava olhando para a vida da samaritana. Aqui, olhando para a vida do hidrópigo, é que os fariseus não conseguiam entender. Assim como hoje tantas pessoas não entendem, quando olhamos para a vida, não façam o aborto, não façam a eutanásia.
Jesus está olhando para a vida. Ah, mas a pessoa está em coma há 10, 15, 20 anos. Quem é você para saber o que Deus está realizando naquela alma do tempo em que ela vive? O que sabe você sobre um feto que está sendo gerado no coração da mãe? Quanto amor Deus está derramando naquela criatura? Os planos que Deus que tem para aquele feto, sendo gerado há 1 semana ou há 8, 9 meses, não interessa. A misericórdia de Deus você não consegue calcular sobre nenhum ser humano. Você consegue saber nesse embrião de põe aí 1 semana, 3 dias. Você consegue saber o plano que Deus tem para aquela criatura? Jamais. Ele está no coração de Deus já. Deus já está amando aquela vida. Deus é incapaz de não amar. Aonde há um sopro de vida, Deus está amando. Você viu aqui, na frente de um fariseu notável, dos doutores da lei, transgredindo o sábado na cara deles, na fuça deles, como nós dizemos, debaixo de suas barbas compridas. Deus não os temia, Jesus não os temia. Jesus queria salvar a vida, e isso lhe custou a própria vida, porque foi por inveja que o mataram, diz a Sagrada Escritura. Tanta inveja dele tinham, tanta inveja desse amor que ele tinha à vida. Ele amava demais a vida. Esse é a mensagem do Evangelho. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, onisciente. Deus sabe, Deus está amando cada criatura que vive no ventre de sua mãe. Nenhum ser humano deveria jamais ter a soberba tamanha de sacrificar uma criança por nenhuma razão, porque Deus não sabe o plano que Deus tem para aquela vida. Me lembro agora de uma história contada pelo Padre Pio, que tinha o dom de ver coisas futuras, de conhecer os planos de Deus. Ele mesmo brincava que às vezes Deus o deixava ver no seu caderninho, ou seja, ele olhar o caderninho de Deus para saber. E outro dia, lendo uma história de Padre Pio, havia um homem que deveria ter sido Papa, mas ele foi abortado. Olha que Deus permitiu que ele visse, entre aspas, o caderninho de Deus, como ele falava. Jamais a criatura humana pode se supor dono de uma vida, de sacrificar uma vida, ou de eutanasiar uma vida, se é que esse verbo existe. Matar, esteja ela 1, 2 ou 10, 20 anos em coma. Deus trabalha onde Ele quer. Se eu subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Não é uma poesia, é uma verdade. Se eu subo ao céu ou se me prostro no abismo, para ti a noite é tão clara como o dia, a treva é tão clara como o dia. O ventre da mãe para Deus é tão claro como o dia. Aqueles que ficam durante anos em estado vegetativo, aquela treva, aquele abismo é tão claro como o dia para Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus trabalha, pode trabalhar, porque Ele é infinito também em poder. Uma criatura, Ele trabalha no coração de uma criatura que esteja em coma. É o nosso Deus, Ele pode tudo. Ele só não pode deixar de amar. Então Ele ama aquela criança gerada no ventre da mãe, tenha 2, 3, 5 dias ou tenha 9 meses, 40 semanas, 39 semanas, não sei a data certa das semanas de um parto, mas
Deus trabalha ali, só Deus conhece o desígnio que Ele deu àquela criatura no ventre daquela mãe. Só Deus sabe o que Ele está fazendo no coração daquele moribundo, daquela criatura em estado de coma durante 1, 2, 10 ou 15 anos, não importa. O que nós não vivemos de poesia, nós vivemos pelo poder de Deus que nos sustenta. E Ele sustenta ao recém-concebido, Ele sustenta ao ancião, ou ao jovem, ou até à criança em coma durante 5, 10 ou 15 anos. Que importa isso? Para Deus a noite é tão clara como o dia. O Salmo é uma coisa real, o Salmo não é uma coisa, por isso que aquele que crê, crê somente. Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Que o Espírito Santo nos faça, através dessa palavra, nos ilumine para compreendermos essa palavra. E nessa palavra, mais sejamos aí iluminados por esses lampejos do amor de Deus, essas frestas de luz que Deus se digna a derramar sobre nós, a nos permitir que vejamos. Deus trabalha, se subo ao céu, se me prostro no abismo, se eu estou no ventre ainda diz a palavra também, antes que te formasse no seio de tua mãe, eu te conhecia, eu já te amava. Quem é tão orgulhoso, tão soberbo, possa se pressupor mais sábio, mais, vamos dizer, mais entronizador do que Deus, mais entranhador do que Deus, que conhece o fundo da alma de cada pessoa, conhece as entranhas, conhece o fundo da terra, dos abismos. Se subo ao céu, se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Esse Deus está visitando cada recém-concebida criatura, cada moribundo, cada ancião que passa por estados de coma total, parcial, induzido, seja lá o que for. Deus entra nas trevas e ilumina. Você não pode se pressupor maior do que Deus para chegar lá num enfermo, numa pessoa em coma durante 10 anos que seja, e lhe interromper a vida. Você não sabe o que Deus está fazendo naquela alma. Você não pode nem pressupor, nem imaginar, nem de longe. Você pode imaginar o que Deus está fazendo no coração daquela criatura humana. Que o Espírito Santo, esse é o poder do Deus que nós cremos. Se você não crê isso, você não crê em Deus. Você não crê no poder de Deus. Você não crê na misericórdia de Deus, que pode, daquele feto recém-gerado, transformar numa obra maravilhosa das suas mãos. E aqueles que se pressupõem com o direito de interromper a obra de Deus, interrompendo a obra de Deus, é o amor de Deus em nós que nós interrompemos. Porque cada criatura que se interrompe a vida está dentro de um plano de Deus, para que o mundo seja melhor, para que, como essa visão que o Padre Pio teve, daquele que foi abortado, que seria um grande papa, mas ele foi abortado já no ventre da mãe. Quanto bem esse papa poderia ter feito, mas foi abortado. É claro, uma graça especial que Padre Pio teve, mas para nós é uma realidade presente. Jamais se pressupor de autoridade sobre nenhuma vida no pior estado que ela se pareça já fim ou morte cerebral, ou qualquer, por mais, entre aspas, desanimadora que seja uma vida.
Ninguém tem o direito, ninguém consegue saber o que Deus está trabalhando naquela alma. Que o Espírito Santo nos ilumine para compreendermos esse amor e esse poder de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.